E por onde vão os trens, meu pai? Para Marral, Tami, para Camiri, espaços no mapa, e depois o pai ria. Também para lugar algum, meu filho. Tu podes ir, e ainda que se mova o trem, tu não te moves de ti. O romance Tu Não Te Moves de Ti, da Hilda Hilst, que foi publicado em 1980, é o seu quarto romance, depois da autora já ter sido reconhecida como uma excelente poeta brasileira. Ela decidiu se aventurar nos romances, e aqui nós temos um existencialista ao extremo, e eu trouxe ele para a gente conversar um pouquinho e para tentar encorajar vocês a realizar essa leitura. Eu tenho o box da Hilda, que contém toda a sua prosa. Então, Tu Não Te Moves de Ti, ele está no volume 1 e é o último romance. Ele tem pouco mais de 100 páginas, mas antes de entrar realmente na narrativa e tentar explicar para vocês as minhas interpretações desse livro, eu queria prepará-los para a escrita da Hilda Hilst. Eu nunca li a poesia dela, eu já li um ou outro poema perdido, mas eu não tenho aquela coletânea dela que é nesse mesmo estilo, só que é vermelho o box. Mas eu fiquei com muita vontade de ler, porque aqui, apesar de ser prosa, ou seja, é um romance com uma escrita normal, né? Não são versos como um poema, a Hilda ela é extremamente poética, ela é naturalmente poética. Então, esse trabalho dela de escrever em prosa, mesclando com a sensibilidade da poesia, ele torna o texto um pouco difícil de ser acessado inicialmente. Ele não é um livro impossível, não é um livro difícil, mas no início pode causar estranheza, porque ela usa o fluxo de consciência, que é aquele recurso em que o narrador ele está nos pensamentos dos personagens. Então, a partir dessa ferramenta, que é a gente acompanhar os pensamentos, essas discussões internas, ela cria aqui 3 histórias. Esse romance ele é dividido em 3 e eu vou já explicar para vocês como que isso acontece. Então, nós vamos conhecer 3 pessoas diferentes, 3 narradores. Em cada um é narrado pelo seu protagonista nesse esquema de fluxo de consciência. Então, ela não divide o que é diálogo do que é pensamento. Mas à medida em que nós vamos lendo o ritmo, a gente vai entendendo o contexto, quem está falando, como que é essa situação, e também a gente consegue entender quando que o diálogo entra. Principalmente na primeira novela, que é Tadeu, da Razão, ela dividiu assim, há alguns espaços, ó, vou tentar mostrar aqui para vocês, tá vendo? E esses espaços, eles demarcam uma mudança, seja na mudança de quem está falando, de cenário, de período. Então, cada um desses espaços a gente vai entendendo que há uma quebra. Nos demais, ela não faz dessa forma, já é um pouco mais fluido, porque o leitor ele já está completamente envolvido. Então, eu acho que ela não utilizou esse mesmo recurso do espaçamento, talvez por confiar que a gente já está entendendo o que está acontecendo. Eu achei um romance muito gostoso de ser lido. Eu peguei, li uma novela de uma vez, aí depois dividi a segunda novela, que ela é maior, em 2 leituras, e a última eu também li de uma vez. É aquele tipo de texto que você começa e você quer saber até onde ele vai. Então, eu recomendo que você pegue para ler quando você estiver um pouco mais reflexivo, porque é um romance que exige um pouco dessa entrega também do leitor e que você esteja em um local calmo, sabe? Não é aquele tipo de livro que a gente vai ler no transporte público. Eu recomendo muito que você leia com um pouco mais de atenção. E eu garanto que vai valer muito a pena. Esse é, sem dúvidas, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Ele me tocou muito, ele conversa muito com os nossos conflitos atuais, apesar de ter sido escrito 40 décadas atrás, porque a Hilda Hilst aqui, ela traz muitas questões filosóficas, muitas questões do o que nós estamos fazendo aqui, sabe? Então isso, ele conversa muito com diferentes gerações, com diferentes pessoas, e eu tenho certeza que de uma forma ou de outra esse livro vai tocar em algum ponto seu. Eu ainda não conheci ninguém que tenha lido as 3, né, os 3 histórias aqui e não tenha gostado. Mas agora eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, e sempre que
nós tratamos de Hilda Hilst, o que eu vou falar aqui não é uma interpretação da história, mas uma possível interpretação. Eu acho muito difícil, muito presunçoso dizer que eu entendi completamente, que é isso que a autora quis falar, porque cada pessoa que ler esse livro vai entender de um jeito e vocês vão já entender o porquê que eu tô falando isso. Como eu falei, é um livro dividido em três. Primeiro nós temos o Tadeu, da razão, aqui. Depois teremos a Matamoros, que é da fantasia, e aí isso já dá um indício da mudança também temática e de escrita que ela faz. E depois nós vamos ter o Axelrod, que é da proporção. Aqui nós temos a Matamoros, da fantasia, que é a história um pouco mais extensa, talvez um pouco mais polêmica também, e o Axelrod, que é o da proporção. Eu vi alguns textos e algumas entrevistas falando um pouco sobre esse livro, e sempre é apontado que cada uma dessas histórias elas podem ser lidas de forma individual, mas eu aconselho muito que você realize a leitura na ordem que está aqui no livro, começando por Tadeu. E em Tadeu nós vamos encontrar um homem que ali na casa dos 50 anos, ele passa a questionar tudo que ele construiu na vida. O casamento dele com a Ruth, o emprego dele em uma empresa e a vida, o cotidiano, as pessoas com quem ele se relaciona. Então, assim, dentro da cabeça ali dos pensamentos, ele vai falar com a gente, através desse narrador, sobre a vida dele, mas ele não expõe muito disso para a Ruth. A Ruth, ela pode até achar que tem algo incomodando ele, mas a sensação que a gente tem realizando a leitura é que ela não sabe que esse marido está tão perdido. Eu acho que essa é a palavra. Eu separei aqui um trechinho para ler para vocês, que nessa minha edição está na página 341. Esse livro ele também tem naquelas versões individuais. Mas aqui na 341, que é a primeira página do romance, ele fala assim: ouve, Ruth, nunca fui esse que pretendes, nem nunca posso ser marido ou presidente de qualquer coisa. Agora, aos 50, as cordas que me ligavam à tua vida apodreceram. Sou novo. Olha ao redor e entende que nada dentro da casa é carne de mim. Apenas as minhas pedras, aquelas de ágata, e a minha mesa e a enorme gaveta, os papéis, os versos, os desenhos. Apenas essas coisas fazem parte do meu corpo novo. E aí, enquanto ele está falando, a frase não foi finalizada, a Ruth pergunta: dispensa o motorista? Que é exatamente quando há essa quebra. A frase não havia finalizado, não tem ponto final. E aí tem essa fala da Ruth perguntando se dispensa o motorista. E isso vai acontecer ao longo de toda a história dele, né? Dessa primeira parte da história. Ele está sempre com esses conflitos, com esses questionamentos, e a Ruth atravessa os pensamentos dele, interrompe o fluxo de pensamento ao perguntar: dispensa o motorista? Porque o motorista está do lado de fora esperando ele, sempre para levá-lo à empresa de manhãzinha. E aqui tem um cenário assim, muito interessante, que é, eles estão nessa casa, aparece, se eu não me engano, só uma vez ele em uma reunião na empresa, e ele está sempre muito disperso, pensando em tudo que ele poderia ter feito, numa vida que ele gostaria de ter tido e não teve, enquanto o restante está acontecendo, sabe? Enquanto a vida acontece, ele está perdido nesses pensamentos. E a Ruth é como se fosse um pouco mais objetiva, ele sendo esse homem mais sonhador, que idealiza, mas ao mesmo tempo, né, a sensação que nós temos é que ele só está questionando isso agora, como se ele estivesse vivendo no automático até então, né, até esses 50 e poucos anos. E agora ele teve esse estalo e fica perguntando: meu Deus, né, como foi que eu cheguei até aqui? Por que que eu estou vivendo desse jeito? E algumas passagens super interessantes e um pouco irônicas é sempre quando ele começa a procurar os livros de poesia que ele quer ler. Ele parece ser uma pessoa muito sensível, que está aqui para viver, pelo menos a partir de agora. E a Ruth, ela meio que esconde esses livros, ela coloca eles sempre no lugar mais inacessível, lá na parte de cima da estante. E quando ele tenta procurar, ela fala tipo: nossa, agora já tá tarde pra gente buscar uma escada para você pegar os livros, mas lê esse aqui. E aí ela sempre sugere um livro de desenvolvimento pessoal.
Ela parece um pouco mais centrada nessa busca por um cargo melhor na empresa, por ele crescer profissionalmente, mas sem se preocupar se é isso que ele ainda quer, se é essa vida que ele construiu até então, se é isso que ele quer continuar. Então ele fica muito angustiado, tentando falar, mas sem realmente falar. Então a gente fica nesses pensamentos. Eu vi um texto que considera que esses pensamentos, na verdade, são falas do Tadeu para a Ruth. E a minha leitura eu não fiz assim. Eu não sei se vocês já leram, se entenderam dessa forma também, como se ele estivesse se comunicando com a mulher, mas eu entendi no sentido de que ele está preso nesses pensamentos e poucos são os diálogos que ele realmente tem com a Ruth. Aí um pouco mais pro fim, aparece ele em um restaurante com um amigo, não tá mais só ele e a esposa, mas com outras pessoas, e a gente entende que ele não é compatível mais com aquele ciclo ali de amizade, não só com a esposa, mas eles são muito alheios às questões existencialistas da vida. Para eles o que importa é o material, é o concreto. E para o Tadeu tem muito mais, sabe? Tem que ter o desejo de viver, tem que ter algo que faça com que ele vibre. E o restante não entende. Eles até comentam sobre um autor que recebeu o Nobel e se matou. Enfim, eles têm assim, alguns comentários meio pejorativos quanto ao estilo de um escritor, né? Ser uma pessoa que sente muito ao ponto de escrever uma história. E eu gostei bastante desse início, dessa primeira parte do romance, em que a autora vai trazer esse personagem que vai fazer com que a gente também questione as nossas escolhas e a forma como a gente tem vivido. Eu achei sensacional, sem dúvidas, é a minha parte preferida do romance. E aí eu fui para a segunda parte, que é Matamoros da fantasia e a mais desafiadora. Aqui a gente já começa com ela contando como que foi a infância. E a gente entende que a Matamoros, ou Maria, como é o nome dela também, já tem um pouco mais de idade, né? Mas ela vai contar quando ela era criança. Ela fala aqui: cheguei aqui nos outubros de um ano que não sei. Não estava velha nem estou, talvez jamais ficarei, porque faz-se há muito tempo nos adentros importantes saber e sentimento. Sim, gente, o livro ele é escrito assim. Você tem que se entregar para poder entender o que o personagem está querendo falar. E a história começa com ela contando, né, de quando ela era criança, estava se descobrindo sexualmente, que ela gostava de tocar nos meninos ali da aldeia, de ser tocada. E ao que tudo indica, a mãe dela estranhava esse comportamento da filha por ela ter só 8 anos de idade. Então ela chama um padre para tirar esse demônio da filha. E a cena que é relatada aqui é desse homem ficando sozinho com ela em um quarto e abusando sexualmente da Matamoros. Só que ela, ao invés de achar aquilo estranho ou traumático, é descrito como se ela gostasse, porque aí finalmente estavam dando o que ela queria, o que ela tanto queria descobrir. Então a autora ela traz essa cena que cada pessoa vai entender de um jeito. Eu entendi como sim a representação de um abuso, principalmente por uma pessoa ali, né, um padre que é de uma entidade religiosa, mas principalmente era uma pessoa de confiança, uma pessoa que tem poder, que entra nas casas da população, porque tem essa permissão devido ao cargo que ocupa e que se aproveita da vulnerabilidade de uma criança. Então, eu entendo que a autora traz essa crítica social e também a Matamoros não como exatamente uma vítima dessa situação, apesar de, pela idade, a gente considerar um abuso, mas é descrito como se ela gostasse e a partir de então ela passou ela continuou praticando esses atos com os meninos ali, ela ensinava eles. Então ela traz de uma forma um pouco diferente, ela coloca essa menina nessa posição já de uma mulher que se descobriu muito criança e que gosta muito disso. E o ponto dessa história é que ela vai conhecer um homem que é lindo, que é descrito como quase como um deus, e ela começa a talvez identificar que esse homem também tem um relacionamento com a mãe dela, a Yaga, ou um delírio de que esse homem teria um relacionamento com a mãe dela.
A gente não consegue ter a certeza se isso acontecia ou se era simplesmente um ciúme descontrolado da Matamoros. Então ela começa a contar de como que foi conhecer esse homem que é tão bonito e que ela vivia na época com a mãe dela. Aí aqui na página 382 ela fala assim: me querem enlouquecida, a beleza de arcanjos apresentada à minha pobre figura no ouro de bandeja. Um bocado para ti, Matamoros, outro bocado para tua velha mãe. De velha fez-se redonda adolescente, de velha rouca fez-se roxinol, de feixe fez-se outra vez redonda, de pudores fez-se muito despudorada, de ralhante fez-se doce, e deixou de ser mãe para tornar-se amante. Então, a forma de narrar é diferente, continua com esse estilo de fluxo de consciência, mas as estruturas das frases são diferentes. Aí uma questão que fica no mistério é quem é esse homem? O que é esse homem? Na 387 ela fala assim: com esta boca 3.000 vezes bendita te digo que é beleza excessiva para tomares posse, que não hão de amá-lo todas as mulheres, porque não é homem de carne, é pensamento corpo, sonhado por um homem de outras terras, homem que deseja formosura de alma, porque tem vida de penumbra e tediosa. Ai, Maria! Vives com alguém feito de matéria nova, com alguém que existe dentro de uma cabeça que tem fome de muita beleza. Cabeça que se ocuparia das letras, que não pôde usá-las por franqueza, deveria ter sido um cantor, deveria ter sido um cantador. Entendes? E não pôde cumprir destino coroado, vives com a alma pensada de outro homem. E tem nome esse com que vives, esse sonhado de outro, pois aqueles que sonham com o teu encanto deu-lhe o nome. Dei-lhe o nome de meu. Aqui é uma outra personagem falando com a Maria e no final ela responde: dei-lhe o nome de meu. Ela chama esse homem de meu, com M maiúsculo. O que é estranho também, porque quando outra pessoa vai se referir a ele, essa outra pessoa também vai chamá-lo de meu. Então ele é de quem está se referindo. Tem toda essa questão. E aqui, né, ao longo das páginas, são mais ou menos 50 páginas essa história, ela continua com esses pensamentos, talvez nesse delírio de que esse homem também deita-se com a mãe dela. Tem um ponto em que a gente fica meio desconfiado se isso realmente acontece ou não, mas ela vai criando aqui algumas questões, alguns questionamentos sobre a vida, sobre a forma como a gente enxerga determinadas situações. Eu achei muito interessante. Aí no final ela fala assim: se pude inventar essa história do rei e ter parceria madura para concretizá-la, alguma coisa em mim sabe, outra coisa que não sei. Talvez porque Matamoros dormindo não sonhasse, e somente no dia a dia daquilo que os homens chamam de realidade fosse possível transformar em verdade o que seria apropriado à fantasia da noite. Matamoros dos sonhos esquecida vê-se tomada de sonhos no muito denominado concreto da vida. E o que vem a ser isso de sonho e verdade? Ela começa a questionar o que é verdade, o que é sonho. Quando eu li, eu imaginei tudo isso como um sonho. Todo esse capítulo da fantasia em que essa mulher, essa Matamoros, a Yaga, há personagens também da primeira história que aparecem aqui, como a herdeira. Então tem outros personagens que, no meu entendimento, eles têm também essa questão de não parecerem reais. E quando a Matamoros pergunta, mas o que é sonho e o que é realidade? Daí eu fiquei questionando até o que eu havia entendido, porque para mim parecia tudo como um sonho e esse homem uma idealização de uma outra pessoa e não como um ser, sabe, um ser humano. Só que no final, quando ela questiona, então aí eu fiquei pensando, realmente, por que isso pode ser considerado um sonho e não realidade? Por que isso tudo não pode ter acontecido? Talvez o sonho seja o Tadeu, a primeira história. Há algumas hipóteses de que, na verdade, esses três personagens são um só, em tempos diferentes. Então, a forma como esse romance é lido, ele vai depender realmente de quem é lido. É a partir da participação do leitor que esse texto ele ganha vida. E isso é maravilhoso. Daí, na terceira parte, que tem o Axel Road, nós temos uma retomada de algo que há na primeira história aqui, de um pai com um filho, que eu achei muito legal. Então, o Axel Road, ele é um historiador e ele está em um trem a caminho de algum lugar, que vocês vão entender depois, e ele começa a questionar tudo que ele sabe.
no sentido das coisas que são fatos, sabe? Ele começa a questionar isso com as idealizações. Ele que é historiador, que está tão ligado com essa questão histórica de tudo que é comprovado, ele tem essa relação conflituosa, porque dentro ele não é só isso, ele não é só essa pessoa prática dos fatos e, sabe, e da concretude. Então o título ele vai aparecer muito aqui nessa terceira parte, que é o Tu Não Te Moves de Ti, em que ele lembra do pai, quando o pai falava que apesar de tudo mudar, apesar de você ir e vir de determinados lugares, tu não te moves de ti, como se tu continuasse sendo isso daí que tu é. Aí tem uma parte, deixa eu encontrar aqui, que ele fala assim: tu não te moves de ti, movo-me um pouco sim, meu pai. Movo-me da mesma forma que te movias na casinhola de ferramentas, rouco. Movo-me como aqueles 5 ou 6 que pensetearam no casebre. Sussurros, cicios, folhetos, folhetins, afrescos. Movo-me cobrindo de palavras o meu muro. Ainda não sei se é possível juntar palavras possuídas da mesma precisão de cutelada. Frases de vivida unidade, frases como um triângulo, triângulo sempre este antes de mim, de ti. E ainda que soubesse, não teria certeza de onde isso de saber me levaria. A que lugar me levaria o meu dizer precisão? Há um jardim triangular no paraíso? Tem gente? Então ele começa a questionar tudo e ele fala muito dessa questão das letras, da linguagem, dos folhetos, dos folhetins e do quanto que tudo isso constrói essa outra parte dele também. Eu achei muito, muito, muito bonito, sabe, esse final. Ele se chama Axelrod Silva, tem também essa questão da latinidade dele, que é colocado aqui mais para o final da narrativa, de uma forma um pouco curiosa também, de como que ele se constrange, de como que ele se mostra como um latino-americano. Gostei bastante. E tem essa questão dele estar se movendo de trem e estar sempre com esse questionamento do eu permaneço ou eu consigo me mover de mim mesmo. Eu gostei muito, de forma geral, dos 3. Eu considero Matamoros realmente desafiador de ser lido pela forma como ele é escrito, mas no passar ali das primeiras páginas você começa a pegar o ritmo, a entender, a pegar os questionamentos, a entrar nas alucinações também da personagem. Tadeu e Axelrod eu achei um pouco mais fácil de realizar a leitura, um pouco mais identificável também, mas eu li esse livro em conjunto com o Clube da Jéssica, e a Jéssica, por exemplo, amou Matamoros, eu acho que foi a parte que ela mais gostou, então tudo isso vai depender de quem está lendo, mas eu aconselho demais que vocês deem uma chance à prosa da Hilda Hilst. Não sei se alguém aqui já leu ou se está assistindo esse vídeo para tomar coragem. Eu pretendo continuar lendo os outros romances dela que estão aqui nesses livros, porque eu gostei muito. Eu não estava esperando me apaixonar tanto pela escrita dela e eu fui completamente fisgada. É muito mais fácil eu sentar aqui e contar para vocês tudo que eu senti lendo a Hilda Hilst. É muito difícil descrever os romances ou como que ela fez isso, sabe? Analisar a escrita dela. Mas eu senti o tanto que esse livro me pegou, o tanto que eu precisei parar para pensar e eu ficava doida para voltar e pegar esse livro de novo, assim, é inacreditável. Então, recomendo muito a leitura, não só de Tu Não Te Moves de Ti, mas de outros romances também da Hilda, que você venha a ter a possibilidade aí de ler. Então, aqui tá a capinha. Eu vou continuar lendo e pretendo continuar compartilhando com vocês essa experiência. Me conta se tu já leu algum romance dela, esse ou algum outro, e se tu me recomenda. Eu agradeço muito por quem ficou assistindo até aqui. Vou pedir para quem ainda não foi inscrito se inscrever no canal e eu espero encontrar vocês aqui no próximo vídeo.